Fala, dentista! Eu sou o professor Tiago Pessoa. Quero um minuto da sua atenção para te contar a minha história, a minha trajetória na odontologia. Eu sou cirurgião dentista formado há 13 anos pela Universidade Federal de Pernambuco. Logo em seguida da graduação, eu ingressei na pós-graduação de ortodontia. Ortodontia é essa que me deu um norte muito importante em relação ao diagnóstico e planejamento dos meus casos reabilitadores. Ora, pois, eu precisava entender muito bem o relacionamento das arcadas dentárias e principalmente, saber toda a dinâmica desse sistema para que possa ter funcionalidade sem deterioração antecipada. Logo em seguida, entrei na minha pós-graduação em prótese, visto que eu sempre fui um cirurgião dentista apaixonado pela reabilitação oral. Agora sim, com o olhar de diagnóstico da ortodontia, junto com essa interseção entre dentística e prótese, eu consegui começar a conduzir os meus trabalhos reabilitadores no ambiente de consultório. Mas eu quero te dizer o seguinte, dentro dessa perspectiva, eu que sou um cirurgião dentista assim como você, eu atendia cerca de 20 a 30 pacientes por dia, permeando entre a ortodontia, permeando entre procedimentos clínicos gerais e também os trabalhos reabilitadores com dentística e prótese. E pense comigo o quão é desgastante trabalhar dentro dessa conjuntura, você atender 20 ou 30 pacientes. E o que eu sentia ao término do trabalho era um excessivo cansaço físico e mental. E o pior ainda, eu sentia também que eu não tinha uma valorização financeira equiparada ao nível de energia que eu estava entregando no meu trabalho. Isso gera bastante frustração e eu sei que muitos colegas cirurgiões dentistas passam por isso. Foi nesse momento que a resina composta, que o trabalho reabilitador com a resina composta me fez ter uma virada de chave na profissão. Isso mesmo. Por quê? Porque eu entendi que trabalhar na perspectiva de realizar o sonho do paciente é algo que me traz um potencial de ticket muito maior. Ora, pensa comigo, se o paciente sai de casa para fazer, por exemplo, uma exodontia de um terceiro molar, quais sentimentos aquele paciente está carregado? Medo, angústia. Agora pensa comigo, paciente que sai de casa para realizar um procedimento de transformação do sorriso, quais sentimentos estão ali norteando a cabeça, o coração desse paciente? Esse paciente está ali voltado para a realização de um verdadeiro sonho. E é dentro dessa pegada e dentro desse entendimento que eu percebi que eu poderia trabalhar muito menos, ou seja, ter a condição de atender menos pacientes, de diminuir essa carga de estresse, de cansaço físico e mental, como foi colocado aqui, e poderia ter um ticket maior, poderia cobrar mais para o meu paciente, ter um retorno financeiro, o que trouxe para mim uma valorização, tempos de valorização na odontologia, certo? Mas para atingir resultados de excelência nos trabalhos com lentes em resina composta, o caminho foi árduo, pode ter certeza disso. Eu que sou um cara que sou fã do conhecimento objetivo, da entrega objetiva de conhecimento, eu fiz vários e vários cursos. Eu tenho mais de 30 cursos de imersão, mais de 30 certificados de cursos de imersão com os melhores professores do Brasil, inclusive professores também de fora do país, na intenção de sempre entregar os melhores resultados para o meu paciente. Então, esse trabalho com as lentes em resina composta, você pode ter certeza que não é uma onda, não é algo que vai ter um pico e depois vai passar. Absolutamente não, porque se você tiver um entendimento funcional, se você conseguir entregar funcionalidade e como cereja do bolo, um resultado estético bastante favorável e encantador, você pode ter certeza que isso nunca vai sair de moda. Hoje eu mudei completamente a minha dinâmica de trabalho no consultório, eu atendo um paciente ou no máximo 2 pacientes por dia, e eu tenho um percentual de faturamento 400% vezes maior do que quando eu trabalhava naquela logística de atender 20 a 30 pacientes por dia. Eu quero que isso seja alcançável para você também. Porém, dentro desse contexto de ter feito muitos cursos, o que é que me aconteceu? Eu não conseguia replicar os resultados, eu não conseguia ter uma sequência de bons resultados, porque as informações eram muitas informações. Um professor trabalha de uma maneira, o outro professor trabalha de uma outra maneira. Isso para o aluno, esse bombardeio de informações,
traz bastante insegurança e dúvida na hora da realização do procedimento diretamente no paciente. Então eu entendi que eu precisava sequenciar os meus resultados, eu precisava fazer com que os resultados dos meus trabalhos tivessem sempre uma performance muito alta. Para tal, eu entendi que a gente precisava respeitar um passo a passo, respeitar um protocolo. Esse é o grande segredo da odontologia. O dentista erra quando ele acha que já sabe demais e começa a burlar, a quebrar o sequenciamento dos procedimentos. Foi nesse contexto que eu parei e pensei, preciso organizar um protocolo clínico assertivo para os trabalhos com lentes em resina composta. E foi dentro desse estudo e dentro dessa perspectiva que eu desenvolvi o método Nine. Um protocolo clínico de 9 passos que me deu condições de ter esse tão sonhado sequenciamento de resultados de excelência nos trabalhos com lentes em resina composta. Agora sim, com uma metodologia que tem como prisma principal a objetividade e simplicidade, hoje eu consigo assegurar para você, colega cirurgião dentista, que a minha história pode ser um reflexo do que vai acontecer na sua vida. Pode ter certeza disso. Eu quero que você, através de um protocolo simples, como eu já falei, tenha plenas condições de entregar resultados encantadores com os trabalhos de lentes em resina composta. E posso te assegurar com toda certeza que, independente do local que você esteja, você tem totais condições, obviamente entregando esses resultados que foram falados aqui, de ser uma grande referência. Isso mesmo. Foi nesse momento que eu entendi que precisava transmitir isso para a odontologia, deixar esse legado para os meus colegas cirurgiões dentistas. E nós criamos o nosso curso, tanto presencial quanto o nosso curso online, para que você tenha a chance de ter uma orientação na seleção dos materiais, no trabalho de escultura, trabalho de acabamento e polimento das lentes em resina composta. E, obviamente, antes de tudo isso, um excelente olhar do diagnóstico e planejamento desses trabalhos. Essa é a pegada. Eu tenho certeza que esse curso vai ser uma virada de chave na sua profissão. Porque da mesma forma que foi para mim, eu tenho certeza que se você tiver empenho, se você tiver dedicação, mediante todo esse sequenciamento simplificado da nossa técnica, você vai se tornar uma referência na sua região.